versículo de número 3 em diante. Segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3 em diante. Trago também a paz de meu pastor Daniel Silva, da igreja Cenáculo do Avivamento. Segunda epístola que Paulo escrevera a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 em diante. Os que encontraram, digam amém. Digam amém. Escrito está: tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pelo domínio, não é coroado se não lutar legalmente. Feche seus olhos que eu quero orar. Ao Deus eterno, imortal, invisível e mais real do que o ar que eu respiro, mais real do que a pele e meus ossos, mais real do que as palavras que saem da minha boca. Tão certo como o ar que eu respiro é tua presença diante deste lugar. Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo da maneira e da forma que o Senhor quer. Não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que tua palavra venha ir até a divisão da alma, do espírito, entre ossos e medulas, e que o teu povo venha a ser tocado e preenchidos pelo poder de tua palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Tem fundo musical? Pode colocar. Podem tomar os seus assentos, por favor. Meus amados e queridos irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler e tomar por base desta breve mensagem, na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, é bem verdade que aqui nesta epístola aprendemos algumas instruções e aprendemos algumas exortações de Paulo ao seu amado filho na fé. Todos nós sabemos que nesta segunda epístola que Paulo vai escrever, vai falar e vai mandar ao seu filho Timóteo, todos nós sabemos que no contexto desta carta, Paulo está encarcerado. Paulo está preso e condenado em Roma, por conta que Nero já havia o condenado à morte. E para entendermos acerca de prisão de Paulo, é necessário sabermos que Paulo passou por duas prisões. A primeira prisão que Paulo passou foi uma prisão domiciliar, que ele estava sendo guardado e protegido por uma guarda que nós chamamos de pretoriana. Pretor significa filhos de senadores que aspiravam o trono. E nesta primeira prisão, Paulo vai dar indícios em uma de suas epístolas que ele está preso, mas a palavra de Deus, ela não está algemada, ela está solta, ela está livre. É Paulo dizendo na sua primeira prisão que mesmo estando algemado, que mesmo estando preso, que mesmo estando encarcerado, ele continua pregando a palavra de Deus, ele continua anunciando o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que na sua segunda prisão, ele já tem a certeza de que não vai mais retornar. E diz a história bíblica que ele, sabendo que não vai mais retornar, ele agora vai dar indícios, que ele vai dar alguns indícios dizendo para Timóteo permanecer naquilo que ele foi inteirado a fazer. Por quê, Gabriel? Porque na sua primeira prisão ele sabia que ele iria sair
da prisão. Mas a segunda prisão, Paulo já estava condenado. Paulo já sabia que iria morrer. Paulo já sabia que não iria mais ser solto, porque Paulo sabia que ali já era o fim de sua carreira. Então esta segunda epístola nada menos e nada mais é do que suas últimas palavras. Todos nós sabemos aqui que Paulo vai dar algumas exortações. Paulo aqui vai dar algumas instruções a Timóteo. É de saber e conhecedor de todos os irmãos que no capítulo de número 3, Paulo escreve dizendo: saiba que sobrevirão tempos trabalhosos, em que homens avarentos, precursores, desobedientes a pais e mães se levantariam e agora pregariam outro evangelho. E Paulo aqui estava escrevendo a Timóteo, sim ou não? Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, é Paulo dizendo para Timóteo permanecer em meio às dificuldades, em meio à pressão, em meio à opressão, em meio às dificuldades. Paulo estava incentivando a Timóteo perseverar, porque a palavra tempos trabalhosos no grego quer dizer tempos árduos, tempos difíceis. E Timóteo estava já passando por tempos difíceis, estava passando por tempos árduos. Percebemos dentro do texto que Timóteo estava passando por duas guerras: a guerra que era a guerra exterior e a guerra interior. A primeira guerra de Timóteo era a guerra do lado de fora da igreja. Por que, Gabriel? Porque do lado de fora da igreja todos os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de Nero. Nero odiava a igreja, Nero odiava as verdades, Nero odiava os cristãos que pregavam a verdade, que pregavam a palavra da cruz. E todos nós sabemos aqui que Timóteo, ele nada menos e nada mais é do que o discípulo amado de Paulo. Todos nós sabemos que Paulo ama Timóteo. Todos nós sabemos que Paulo tem um carinho pelo seu filho amado na fé. E por Paulo agora ter esse carinho, por Paulo agora se preocupar com Timóteo, por Paulo agora ter esse carinho de pai para filho, porque Timóteo, desde sua meninice, desde sua pequena idade, o seu pai não dava valor para Timóteo. Então todo o valor que ele tinha estava aos pés, estava ao lado de Paulo. E Paulo, como um pai na fé, ele vai se preocupar com Timóteo, porque o trabalho de um pastor é se preocupar com a sua ovelha. O trabalho de um pastor é se preocupar com o seu obreiro. O trabalho do seu pastor é se preocupar com aquele que está fazendo a obra. E todos nós sabemos aqui que Paulo está longe, Paulo está em Roma. E mesmo Paulo estando longe, mesmo Paulo estando em Roma, e Timóteo estando agora na igreja de Éfeso, dirigindo a igreja que estava situada naquela cidade, Paulo não vai deixar o seu amado filho de lado. Mesmo Paulo sabendo que vai morrer, mesmo Paulo sabendo que vai partir, mesmo Paulo sabendo que não vai mais ver o rosto de Timóteo, mesmo Paulo sabendo que não vai mais ver as lágrimas que escorriam no seu rosto, mesmo Paulo sabendo que iria sentir saudades do seu amado filho, ele agora vai dar algumas instruções, ele vai dar algumas exortações a Timóteo. Exortação aqui não é um líder brigando com o seu obreiro, não, porque a palavra original de exortação quer dizer incentivar, porque um líder, ele nunca vai te bater para poder você sair da presença, para poder largar o barco. O líder, o trabalho dele é incentivar alguém para permanecer em tempos difíceis, em tempos árduos, em tempos trabalhosos. Esse era o trabalho de Paulo nesta epístola: incentivar um jovem a permanecer em tempos trabalhosos, a permanecer em tempos difíceis, a permanecer em tempos ruins, a permanecer em tempos de perseguições, a permanecer em tempo de deserto, a permanecer em tempo de vale, a permanecer em tempo de crise, a permanecer em tempos em que ninguém vai agora querer mais saber do ministério de Timóteo, porque era assim. Timóteo era jovem, Timóteo tinha pouca idade, Timóteo não tinha uma idade avançada, Timóteo não tinha o curso avançado que alguns doutores das
sua igreja tinha, não, Timóteo era jovem, e na sua igreja tinha doutores que conheciam muito mais além do que ele. Parece que eu vejo que na igreja de Éfeso, alguns doutores olhavam para Timóteo e diziam: Timóteo é jovem demais. Parece que eu vejo que alguns doutores do cabelo grisalho vai olhar para Timóteo e vai dizer: Timóteo é jovem demais, ele está longe de Paulo. O que é que Timóteo vai pregar? O que é que Timóteo vai dizer? O que é que Timóteo vai ensinar? Se ele está longe de Paulo, ele não tem nada para nos ensinar, porque nós conhecemos muito mais do que ele. Só que o interessante é que Timóteo, ele não poderia ter a autoridade nas palavras persuasivas que os doutores daquela igreja tinham, mas Timóteo tinha algo que parece que os doutores não tinham. Me pergunto o que era. Era a presença do Espírito Santo de Deus. E sabe o que me chama a atenção? Na hora que eu falei Espírito Santo de Deus, eu me lembro de quando Paulo escreve dizendo: não deixe que a chama do Espírito se apague do seu coração. Porque não adianta você ter um maior estudo, não adianta você ter a maior faculdade teológica, não adianta você ter o melhor ensino, mas não ter a presença do Espírito Santo. John Wesley já dizia: lance o seu sermão no fogo, ou lance fogo no seu sermão. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Antes de você ser um pregador, antes de você ser alguém, você deve ter a presença e a chama do Espírito no seu coração. É o ensinamento de Paulo aqui nesta epístola. Mas só que, Gabriel, você disse que Timóteo estava passando por duas lutas, e é verdade. A luta do lado de fora e a luta do lado de dentro. Qual era a luta do lado de fora, Gabriel? Quando Timóteo saía para o lado de fora da igreja, Timóteo tinha certeza que iria ser perseguido por Nero. Quando Timóteo chegava do lado de dentro da igreja, Timóteo era desprezado e menosprezado por quem estava do lado dele. Mas o porquê eles vão desprezar Timóteo? Primeira impressão: Timóteo é jovem. Segunda impressão: ele está longe de Paulo. Terceira impressão: ele era imaturo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que eles vão perceber que Timóteo está longe de Paulo, mas se esquece que o mesmo Deus que Paulo serve é o Deus que Timóteo serve. Então eles pensavam que Timóteo só iria conseguir crescer se Paulo estivesse do lado dele. Mas só que o engraçado é que o homem, ele não faz o outro homem crescer. Quem dá crescimento na vida de um homem ainda é Deus. Quem dá crescimento na sua vida ainda é Deus. Quem dá crescimento no seu ministério ainda é Deus. Quem dá crescimento na sua família ainda é Deus. Quem dá crescimento na sua casa ainda é Deus. Quem dá crescimento na sua saúde ainda é Deus. Quem dá crescimento ainda é Deus. E o homem não pode dar a última palavra. Sabe o que é interessante aqui? É que eles olhavam que Timóteo era jovem, que tinha pouca maturidade para poder dirigir a igreja de Éfeso. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quem menosprezava Timóteo não era Deus, era um homem. Sabe por quê? Porque nem tudo que é aprovado pelos homens é aprovado por Deus. E nem tudo que é aprovado por Deus um homem vai aprovar. Mas sabe o que é interessante aqui? É que quem aprovou Timóteo não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Quem escolheu Timóteo não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Quem separou Timóteo não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Quem percultou a terra procurando alguém não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Quem exauliu a terra e procurou Timóteo não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Quem percultou a terra, quem exauliu a terra, quem procurou, quem foi até os lugares aonde o homem não queria ir, não foi o homem, mas foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. O homem pode
pode dizer: você não vai chegar a lugar nenhum. O homem pode dizer: você não é ninguém. O homem pode dizer: você não tem uma bela oratória. O homem pode dizer: você não tem uma bela retórica. O homem pode dizer: você não sabe pregar. O homem pode dizer: você não tem dom para louvar. O homem pode dizer: você não tem uma bela oratória, uma bela exegese. Você não tem uma bela hermenêutica. Mas o que importa não é o que o homem diz. O que importa é que Deus te aprovou, é que Deus te escolheu, é que Deus te separou, é que Deus te elegeu. E se Deus te escolheu, o homem pode fazer seus planos, o homem pode dizer que você não é ninguém, o homem pode dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Salomão já dizia: o homem pode fazer seus planos, mas quem dá a última palavra ainda é meu Deus. Enquanto o homem estiver dizendo e Deus não deu a última palavra, o Senhor está dizendo: fica em paz, porque quem está segurando tua vida e teu ministério ainda é eu. Quando olhavam para Timóteo, eles menosprezavam a unção que estava sobre ele. Mas Gabriel, por que desprezavam a unção que estava sobre ele? É simples. Aqueles que conhecem demais, muitas das vezes, vão menosprezar o começo de quem está começando. Mas o problema é que eles menosprezam quem está começando, mas se esquece que um dia também teve um começo. Pegue na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: respeita o começo do teu irmão, respeita o começo daquele que está começando, respeita o começo, porque um dia você também teve um começo. Mas ele está começando, ele ainda está pequeno. Quem disse que o começo é grande? Porque o que nasce grande é monstro, mas o que nasce pequeno é uma semente nas mãos de Deus. Você é uma semente nas mãos de Deus. A semente, ela tem um tempo certo para crescer, e virará uma grande árvore e crescerá. É o Deus dizendo esta noite: você é uma semente que foi plantada e Deus está regando, e Deus te dará o crescimento no tempo certo, porque tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher, e há tempo de começar e há tempo de crescer. E o Senhor está dizendo: teu tempo de crescer vai chegar, mas espera com paciência no Senhor. É interessante que Paulo, ele não vai menosprezar a unção que estava sobre Timóteo. Por que Paulo não vai desprezar a unção que estava sobre Timóteo? Porque Paulo sabe que um dia teve um começo. Quem tem história, quem tem um começo, respeita quem está começando. Só que o interessante aqui é que Paulo vai dizer: ninguém menospreze o dom de Deus que há em ti. Preste atenção, que Paulo estava em Roma, Timóteo estava em Éfeso. Mas sabe o que é interessante? É que quem estava do lado de dentro, quem estava do lado de Timóteo, menosprezava a unção que estava sobre ele. Mas é interessante que quem vai dizer para Timóteo permanecer é que está do lado de fora. Gabriel, me faz entender. É se aquele que está do lado de dentro não honra a unção que está sobre tua vida, Deus vai enviar de fora para poder te honrar. Mas Gabriel, eu não conheço. O Senhor está dizendo: fique em paz. O importante é que você não vai deixar de ser honrado. Qual é o trabalho de Paulo aqui? Incentivar. Qual é o trabalho de Paulo aqui? Dizer para o seu filho permanecer. Porque o tempo era difícil, o tempo era trabalhoso, mas o importante era permanecer. Se você perceber nas minúcias textuais,
Alguns cristãos haviam menosprezado Paulo, porque Paulo estava preso. Só que o interessante é que Demas e Hermogênesis havia desamparado Paulo. Demas havia amado o presente século, e agora menospreza Paulo. Vai deixar Paulo de lado, vai deixar o seu líder de lado. Só que perceba que antes de Paulo ser preso, ele, na sua defesa, ninguém vai estar com ele perante César, e ele vai se defender sozinho. Imagine comigo que Paulo, ao saber que ele está sozinho e ninguém esteve com ele para defendê-lo, ele vai ficar triste, ele vai se sentir desamparado, porque em todo momento da sua vida, ele amou todos, ele amou a igreja, ele amou os obreiros, ele amou os irmãos, ele amou aqueles que estavam com ele fazendo a obra. Mas no momento que ele mais precisou, todos desampararam Paulo. É interessante que todos desampararam Paulo, mas Timóteo permaneceu. Gabriel, me faz entender, é que quando você está na melhor, quando você está na bonância, vai estar cheio de amigos ao teu redor, dizendo que está contigo, vai bater nas tuas costas e vai dizer: aonde você foi eu vou, o que você passar eu vou passar contigo, se você está triste eu vou estar triste com você, se você está chorando eu vou estar chorando com você. Mas quando chega esse momento de necessidade, todos vão sumir. É quando Salomão diz: em todo momento você ama um amigo, e na hora da angústia nascerá um irmão. Paulo precisava de alguém para estar com ele, mas todos haviam desamparado Paulo. Mas o interessante é que Timóteo permanece. Sabe o que Timóteo faz? A simbologia aqui, Timóteo faz a simbologia do amigo verdadeiro. Sabe por que Timóteo faz a simbologia do amigo verdadeiro? Porque mesmo Timóteo sabendo que Paulo estava preso, ele não vai se envergonhar da prisão de Paulo. Porque Timóteo não se vergonha do seu líder, Timóteo não se vergonha do seu pastor, Timóteo não se vergonha daquele que está com ele. É por isso que Paulo vai relembrar Timóteo. É por isso que Paulo vai fazer uma retrospectiva de Timóteo quando ele vai partir. Porque Paulo se preocupava com Timóteo. Mesmo machucado, mesmo preso, mesmo sabendo que vai ser condenado à morte, esse homem, ele vai nos incentivar a permanecer. Sabe por quê, pastor Adão? Porque mesmo Paulo sabendo que vai morrer, mesmo Paulo sabendo que vai ser condenado à morte, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo das injúrias, ele não tinha medo das decepções, porque em Romanos 8 ele diz: o que pode me separar do amor de Jesus Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem os demônios, nenhuma outra criatura pode me separar desse amor, esse amor que é incondicional, esse amor que é inexplicável, esse amor que é inabalável, esse amor que é um amor ágape, um amor que ama e não espera nada em troca. Paulo sabia que mesmo sabendo que iria morrer, mesmo sabendo que vai partir, mesmo sabendo que havia sido condenado, Paulo sabia que enquanto ele estava vivo, aleluia, ele iria continuar fazendo a obra. Mas quando ele partisse, ele dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho, porque ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que é interessante aqui? É que Paulo não temia o feitiço do feiticeiro, é que Paulo não temia as investidas do diabo, porque Paulo passou por tantas provações, Paulo passou por tantas crises em seu ministério, que se fôssemos contar, nós agora choraríamos. Sabe por quê? Porque na segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11 em diante, Paulo vai dizer: passei fome,
passei frio, passei tempestade. Em Malta, a serpente mordeu sua mão, sofreu naufrágio. Esse homem sabe o que é padecer. Esse homem sabe o que é sofrer. Esse homem sabe o que é angústia. Esse homem sabe o que é tristeza. Esse homem sabe o que é padecer. Mas em momento algum Paulo vai dizer: eu vou deixar o barco, eu vou largar a presença, eu vou negar a cruz, eu vou deixar minha chamada, eu vou deixar meu ministério. Não, Paulo em Romanos dizia: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para qual seja boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Paulo sabia que servir a Deus era bom, Paulo sabia que servir a Deus era difícil, mas no meio das dificuldades ele dizia: em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedor. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida esta noite. Quando Paulo diz: em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedor, Paulo está dizendo: no meio do deserto nós somos muito mais do que vencedor, no meio das provações nós somos muito mais do que vencedor, no meio das crises nós somos muito mais do que vencedor, no meio do deserto, no meio das dificuldades, nós somos muito mais do que vencedor, na provação somos muito mais do que vencedor, passando pelo crivo somos muito mais do que vencedor, sendo desamparado somos muito mais do que vencedor. Paulo poderia se sentir sozinho, mas toda vez que Paulo se sentia sozinho, e alguém, ele era invisível, mas ele era tão real. Ele se ausenta nas nossas vitórias, mas ele aparece no momento das nossas dificuldades, ele aparece nos momentos difíceis. Ele é tão invisível, mas ele é tão real, que toda vez que Paulo se sentia fraco, ele dizia: Paulo, minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Sabe o que eu quero te dizer aqui? É que quando você se sentir sozinho, é que quando você achar que não tem ninguém para andar do seu lado, é que quando você achar que não tem ninguém para compartilhar algo com você, Deus já está dizendo esta noite: fique em paz, o Consolador está do teu lado dizendo: a minha graça te basta. Sabe aquele momento difícil? Difícil de suportar as dores, difícil de suportar as crises, aquele momento que a gente pensa em largar tudo, aquele momento que a gente pensa em largar o barco, em chutar o balde. É nesse momento que Deus aparece e diz: fique em paz, porque eu estou acalmando a tempestade. Você percebe que no momento bom, Jesus se ausenta, mas no momento das dificuldades, no momento das provações, ele aparece. É Deus dizendo: você nunca está sozinho. Deus te enxerga nas bonâncias e Deus te enxerga nas tuas tristezas. E Paulo estava ensinando aqui a Timóteo que em meio aos desertos, em meio às decepções, ele deve permanecer. Quando Paulo diz: suporta as aflições como um bom soldado de Cristo, Paulo está dizendo que as aflições, a palavra aflição no grego quer dizer pressão e ser pressionado. Quando Paulo fala de pressão e ser pressionado, ele está dizendo que Timóteo vai ser pressionado. Quando eu olho para pressão e ser pressionado, eu me lembro de Cristo, porque Cristo ele foi pressionado, porque Cristo ele foi provado, porque Cristo ele passou pela opressão. Gabriel, me mostra uma base bíblica
Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 32. Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João para ir no Getsemane orar. Perceba aqui o contexto, que no texto a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava triste, Jesus estava angustiado, Jesus estava cabisbaixo, Jesus estava fraco, Jesus precisava de força, Jesus precisava de ânimo. E quem precisa de ânimo, ele vai orar. Quem precisa de força vai orar, porque o único que pode dar força para o homem não vem da terra, é Deus dos céus. E Jesus, ele vai para o Getsemane orar. A palavra Getsemane significa prensa do óleo, prensa de azeite. E Jesus, como uma oliveira verdadeira, estava premido até o óleo da sua alma e do seu espírito sair. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus, ele vai orar, antes de subir ao monte do Getsemane, ele diz a Pedro, Tiago e João: orai, para que não entreis em tentação. Só que a opressão era grande, só que a opressão era imensa, e muitas das vezes, muitos não vão suportar a opressão que você está sentindo, muitos não vão suportar a pressão que você está sentindo na sua vida. É quando Cristo, ele vai para o Getsemane orar, ele dobra os seus joelhos, e quando Jesus, ele começa a sua oração, parece que eu vejo que os demônios ao derredor daquele lugar, naquela escuridão do Getsemane, vai começar a pressionar, vai começar a oprimir o mestre. Mas Gabriel, Jesus era Deus, mas Gabriel, Jesus tinha poder, sim, Jesus, ele tinha poder. Mas Paulo já escreve em Filipenses dizendo que ele se despiu de sua glória e ele se igualou ao homem. Se ele se igualou ao homem, a mesma dor que eu e você sente, Jesus também sentiu. A decepção que eu e você sente, Jesus também teve. Aquilo que nós sentimos, Jesus também sentiu. Quando Jesus vai orar, ele vai ser pressionado. Diz a história que quando ele dobra os joelhos, ele estava suando, e de repente os esporos do seu corpo se abrem e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Jesus estava fraco naquele momento, porque quando nós agora perdemos sangue, nós acabamos ficando fraco. E Jesus estava fraco, ele estava num momento de fraqueza. Jesus estava passando por uma pressão que nenhum homem queria passar. Ele dobra o joelho, ele diz a história que no meio da sua oração ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Perceba que no meio da oração de Cristo vai ter uma vírgula. Gabriel, por que vai ter uma vírgula na oração de Cristo? Quando o texto está dando uma vírgula, está dizendo que o escritor está parando para respirar, para pensar. Jesus naquele momento ele para pensar. Ele para Por que você no meio desse Getsemane está querendo parar? O Senhor está dizendo: é hora de você começar a pensar. Porque quem pensa na oração, ele recebe força para continuar e permanecer. Diz a Bíblia que no meio da sua oração, ele vai retornar e dizer: mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Mas perceba que Jesus primeiro vai dizer: Pai, se possível afasta de mim este cálice. Quando Jesus ele diz: se possível afasta de mim este cálice, Jesus está dizendo do cálice da amargura. Entenda que Jesus queria abandonar o projeto. Entenda que Jesus ele queria abandonar o propósito, porque Jesus ele estava ali como um homem, e o homem é fraco, o homem é sensível. Jesus estava sangrando. Mas é interessante que quando o cristão ele dobra os joelhos para orar, ele recebe força,
ele recebe ânimo. E Deus agora, ouvindo a oração de Cristo, ele envia um anjo para poder consolar o Mestre Jesus. Quando o anjo desce e começa a consolar a Cristo, ele dá continuidade na sua oração para poder orar. E Jesus, parece que eu vejo que quando Jesus disse: se possível afasta de mim este cálice, os demônios que estavam ao derredor de Cristo começam a dizer: se ele abandonar o projeto, ele não vai conseguir conquistar aquilo que ele quer. Se Jesus abandonar o projeto, ele não vai conquistar aquilo que ele almeja no seu coração. E qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Jesus na terra? Era vir como um cordeiro e morrer para a humanidade receber a salvação e a vida em Cristo Jesus. E o diabo não queria que a humanidade recebesse vida. O diabo não queria que a humanidade recebesse uma nova história. Mas Deus, ele é tão bom. Mas Deus, ele é tão real, que ele agora envia um anjo. Esse anjo agora vai agora se assentar do lado de Cristo. Parece que eu vejo que o anjo começa a dar força. Parece que eu vejo que o anjo começa a dar ânimo. E quando Jesus recebe o ânimo, ele diz: mas que todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Quando o anjo aparece, eu me lembro de quando Davi escreve Salmos 91 dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele lugar estava dominado pelos demônios ao seu derredor, mas Deus, ele sempre envia um anjo para poder andar do lado de quem tem promessa, para dizer: os demônios quer que você pare, aqueles que estão te oprimindo quer que você pare, mas o anjo está do teu lado dizendo: você está sendo protegido pela guarda de Deus. Você é protegido pelos anjos de Deus. Quando Jesus diz que todavia seja feita a tua vontade e não a minha, eu me lembro de Paulo. Quando Paulo diz: quando penso que estou fraco, eu estou, porque teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Qual era a fraqueza de Cristo aqui? Era a fraqueza espiritual, era a fraqueza humana, porque em espírito Jesus era forte, mas era só a fraqueza humana. Mas Jesus recebe força quando ele vai orar. É a mesma coisa que Paulo estava dizendo a Timóteo: quando você estiver sendo afligido, quando você estiver sendo arruinado, quando você não tiver mais força, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só quem pode dar graça para o homem permanecer de pé é Jesus Cristo. Sem a graça você não permanece de pé. Sem a graça você não estaria aqui. Sem a graça você não estaria nesse lugar para poder adorar e engrandecer ao seu Deus. Sem a graça você não estaria dando glória a Deus. Sem a graça você não estaria dando aleluia. Sem a graça talvez você estaria na UTI. Sem a graça talvez você estaria enfermo. Mas Jesus te deu uma graça sim. Este favor que você não merece, mas Ele te deu porque Ele te ama. Mas Ele te deu porque quer que você esteja de pé. Mas Ele te deu porque quer que você esteja vivo. Mas Ele te deu porque encontrou em você um coração de um verdadeiro adorador. Entenda que nesta epístola Paulo vai deixar suas últimas palavras. Ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O grego koiné vai dizer que a tradução do combati o bom combate quer dizer egonismai angona. Qual é a tradução, Gabriel? A tradução de egonismai angona quer dizer: eu agonizei uma boa agonia. Quando Paulo está dizendo eu agonizei uma boa agonia,
agonia. Paulo está dizendo que enquanto ele estava fazendo a obra, ele estava agonizando, e agonizar sangue dentro da Bíblia quer dizer que ele estava dando sua vida para Deus. Ele deu sua vida para a obra. Lembra quando ele escreve dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que em todo momento que ele serviu a Deus, ele agonizou, mas não foi ruim, foi bom. Ele está dizendo: eu agonizei uma boa agonia. É Paulo dizendo: enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver de pé, eu permaneço fazendo a obra, porque Paulo não foi impedido por ninguém. Paulo não foi impedido por nenhum homem, porque quem Paulo servia era maior do que um homem que queria impedir Paulo. Quando Paulo ele pregava, pessoas eram libertas. Quando Paulo pregava, pessoas recebiam milagre. Quando Paulo pregava, pessoas se convertiam. Por quê? Porque ele tinha a graça de Deus, ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele agonizou uma boa agonia. Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo: eu deixei minhas vontades, eu deixei tudo que eu tinha para poder viver para as vontades de Deus. É Deus dizendo: esta noite é a hora de você abandonar aquilo que você vive na vida secular, para poder viver uma grande obra com Jesus Cristo. É hora de você viver uma grande obra com Jesus Cristo. Para terminar, Paulo aqui vai dar algumas qualificações a Timóteo. Primeira qualificação, a de um soldado. Segunda qualificação, de um atleta. Terceira qualificação, de um trabalhador. Por que Paulo vai dar essas três qualificações a Timóteo? Porque o soldado, quando está em missão, ele não pode abandonar sua missão até que ela seja cumprida. Então era Paulo dizendo a Timóteo que Timóteo está numa missão, e ele não pode abandonar sua missão enquanto ela não for cumprida. E por que Paulo vai dar a segunda analogia como um atleta? Porque todo cristão que serve a Cristo, ele percorre uma carreira. Paulo dizia que os homens percorrem por uma coroa corruptível, mas nós cristãos não, nós percorremos por uma coroa incorruptível. Quando Paulo dá esta analogia de carreira a Timóteo, Paulo está dizendo que Timóteo está percorrendo. Só que o interessante é que todo corredor, que todo atleta, ele tem um começo. Ele tem o começo, meio e o fim. Só que na visão humana, aquele que ganha a medalha é aquele que chega primeiro. Quem chega primeiro ganha a medalha de ouro. Quem chega em segundo ganha de prata. Quem chega em terceiro ganha de bronze. Mas quando Paulo dá esta analogia a Timóteo, Paulo está dizendo que Timóteo está percorrendo uma carreira. Timóteo estava no seu começo, mas ele iria chegar no meio. Só que o interessante é que quando nós chegamos no meio da nossa carreira, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, nós pensamos em chutar o balde, nós pensamos em largar o barco. Por quê, Gabriel? Porque no começo você está cheio de gás, porque no começo você quer correr, porque no começo você está cheio de força, porque no começo você está cheio de vigor. Você quer vir para a oração, você quer vir para o culto, você quer orar, você quer consagração, você quer ciclo de oração, você vai buscar no monte, você faz a obra, você quer pregar, você quer louvar, você quer fazer tudo. Mas o problema não é no começo, o problema está no meio. Porque no meio que vem a decepção, é no meio que vem o deserto, é no meio que vem a angústia, é no meio que vem a crise, é no meio que vem o padecimento. É interessante que nos anais da história, Abacuque escreve dizendo: Senhor, eu ouvi tua palavra e temi, mas aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio? Porque no começo o povo estava cheio de gás, mas o problema não era no começo, era no meio. Mas sempre vai haver um profeta, sempre vai haver alguém para poder profetizar
profetizar o avivamento no meio dos anos. É Deus dizendo esta noite, talvez neste meio da sua trajetória, você está pensando em parar. Talvez no meio dessa tua trajetória, a fraqueza bateu na porta da tua casa. Talvez neste meio da tua trajetória, a angústia bateu na porta da tua casa. Talvez no meio da tua trajetória, o rancor bateu na porta da tua casa. Mas o Senhor está dizendo que no meio do caminho você não vai parar, mas Ele está avivando o meio da tua trajetória. É interessante que eles vão chegar até o final. O corredor, o atleta chega até o final. Mas o interessante é que só vai ganhar aquele que chega em primeiro, segundo e terceiro. Mas quando Paulo está dizendo do atleta, aleluia, quando Paulo fala acerca do atleta, de percorrer uma carreira, Paulo aqui não está mencionando quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar em terceiro, quem vai chegar em último, não. Paulo está dizendo que nós percorremos uma carreira, porque o importante não é aquele que chega primeiro, importante não é aquele que chega em segundo, importante não é aquele que chega em terceiro, o importante é chegar. Paulo estava na sua partida e ele escreve dizendo: desde agora me está posta a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. É Paulo dizendo aqui: eu estou recebendo a minha coroa, mas eu não vou receber sozinho, mas todos aqueles que fazem a obra e amam a vinda de Deus também será honrado. Gabriel, não entendi. Não importa quem está na tua frente, não importa quem está na tua frente, mas o Senhor está dizendo: o importante é você chegar. Mas Gabriel, eu não louvo. O Senhor não está dizendo: não importa que você não louva. Gabriel, eu não prego. O Senhor está dizendo: não importa se você prega ou não. O importante é que você está correndo. O importante é que você não parou. O importante é que você não abandonou. O importante é que você está de pé e continua correndo. O importante não é quem chega primeiro. O importante é chegar até o final. Porque só recebe a honra quem chega no final. Se põe de pé. Quando Paulo dá a terceira qualificação de um trabalhador, percebemos que o trabalhador, no seu tempo certo, ele recebe o seu salário. E na vida cristã, nós também recebemos um salário. Mas só quem pode nos dar esse salário é Cristo Jesus. Porque tudo que ajuntamos, os tesouros no céu, como o pastor havia dito, que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, mas sim no céu. Quando ajuntamos tesouro no céu, é tudo aquilo que nós trabalhamos aqui na terra para Deus. E no tempo certo, Deus vai nos honrar e vai nos dar tudo aquilo que nós fizemos aqui para Ele na terra. Vem todos aqui na frente. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse mundo.